Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre razões trigonométricas. Para a gente poder fazer essa revisão, a gente tem que lembrar, por primeiro, o que é um triângulo retângulo e o que faz dele ser um triângulo retângulo. O triângulo retângulo ele é composto por esse ângulo de 90 graus. E como que a gente sabe o porquê desse ângulo de 90 graus? Todos nós sabemos que uma volta inteira aqui tem 360 graus. A gente dividindo no meio em 4 partes, onde vão ter ângulos retos, a gente vai ter 4 ângulos de 90 graus, porque 360 dividido por 4 é igual a 90. E aqui, para poder mostrar um pouco, eu desenhei triângulos retângulos de diferentes tamanhos aqui, para exemplificar que nem sempre ele vai estar virado desse jeito, ele pode aparecer de várias maneiras. E a gente sempre vai determinar ele a partir do momento que a gente vê esse ângulo reto. Agora vamos voltar aqui. O triângulo retângulo leva esse nome porque se a gente juntasse outro igual dele, a gente ia ter o formato de um retângulo. Então agora vamos começar a dar nome para essas partes do triângulo. Esse aqui nós já sabemos que é o ângulo de 90 graus. E sempre oposto ao ângulo de 90 graus, a gente vai ter a hipotenusa. Então ela está aqui. Ela sempre vai ser oposta ao ângulo de 90 graus. E esses outros ângulos aqui, a gente chama ele de cateto. Esse é um cateto e esse também é um cateto. E para a gente poder calcular esses catetos, essa hipotenusa, quais são os seus valores, a gente tem o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto, eu vou chamar esse aqui de cateto C, porque ele está do lado C, cateto C ao quadrado, mais cateto B ao quadrado. É só uma exemplificação aqui, tá bom? E agora a gente vai começar a falar um pouco das razões trigonométricas em si. Para a gente poder calcular o que é seno, cosseno e tangente, a gente tem que entender o que são os catetos opostos e os catetos adjacentes. Para a gente lembrar desse macete, é só a gente lembrar que todo almoço de domingo a gente vai lá e gosta de tomar uma Coca-Cola. Então aqui a gente vem, toma Coca e como é muito boa, a gente nunca toma só um copo. Então a gente vai lá e toma de novo Coca. E daí, só para completar a formulazinha, a gente coloca aqui sobre hipotenusa. Então, isso daqui seria cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa e cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá, mas o que é isso? Vamos usar assim. Eu quero saber qual é o seno de x. Eu sei que para eu poder calcular o seno de x, eu preciso do cateto oposto a ele. Qual que é o cateto oposto? A gente vem, olha aqui. O cateto oposto dele seria o C, sobre a hipotenusa, que é A. Agora a gente vem aqui de novo. Agora eu quero calcular o cosseno de y. Para calcular o cosseno de y, eu sei que é cateto adjacente. Cateto adjacente, na matemática, significa ao lado. Então, olha aqui, o C está ao lado. É o cateto que fica do lado do y. C. E sobre hipotenusa. Hipotenusa seria A. Agora, vamos calcular aqui a tangente de x. Tangente de x seria o seu cateto oposto, que é o C, sobre o seu cateto adjacente, que é o B. Então, ficaria dessa forma.
O que você precisa saber é que esse cálculo vai variar de acordo com o que você quer saber. Vocês viram que para eu calcular qual que era o seno de x, eu tive que observar esse triângulo retângulo de uma forma. E para observar o cosseno de y, eu tive que observar ele de uma forma completamente diferente. Então, conforme que você quiser saber, você vai ter que analisar ele de forma diferente. Se você quiser saber o seno de x, você vai ter que olhar ele e saber que o C é o cateto oposto e essa é a hipotenusa. Agora, se eu quiser calcular o cosseno de x, eu vou ter que olhar qual que é o seu cateto adjacente, que seria o B, sobre a hipotenusa. E a mesma coisa, o cosseno. Se eu quiser saber qual que é o cosseno de y, é o seu cateto adjacente sobre hipotenusa. E se eu quiser saber qual que é o seno de y, é o seu cateto oposto. O cateto oposto do y seria o B sobre a hipotenusa. É só isso que você precisa saber dessa parte. Agora, essa parte aqui é mais uma decoreba. Eu vou falar sobre os arcos notáveis. Você precisa saber que o seno de 30 graus, de 45 e de 60... Esqueci aqui o grau. Eles têm valores que são fixos. A mesma coisa o cosseno é a tangente. Então, para isso, a gente também usa outro macete, que é uma musiquinha. É uma paródia da música Jingle Bell. Então, vai ficar assim, para você saber quais que são esses valores fixos. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai em cima do 3 e do 2. A tangente é diferente, eu mostro pra você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Agora tudo de novo. Só pra gente poder decorar certinho. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai em cima do 3 e do 2. A tangente é diferente, eu mostro pra você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Agora eu vou mostrar isso na prática, como cairia em uma prova. Vamos ler aqui esse enunciado. Sabendo que a hipotenusa de um triângulo retângulo, então a gente já sabe que fala sobre um triângulo retângulo. A hipotenusa de um triângulo retângulo é 8. E o ângulo entre ela e seu cateto adjacente, que seria esse aqui de baixo, é seno de 30. Agora, lembrando daqui o que eu falei, seno de 30 é o quê? É igual a 1 sobre 2. A gente vai ter que descobrir qual é o valor dos catetos. Então, vamos lá. Para a gente poder começar a resolver essa equação aqui, a gente vai usar o valor do seno de 30, que a gente já sabe, e vamos usar ele como base para a gente poder prosseguir. Então, agora a gente vai usar essa leizinha aqui, que a gente já sabe que é a lei do seno, que é cateto oposto. O cateto oposto aqui dos 30 graus é o x, sobre hipotenusa, que é o 8. Então, agora a gente vai pegar e vai multiplicar cruzado, que vai ficar 2x igual a 8. Resolvendo, a gente coloca o 8 divididos por 2, que fica igual a 4. Então, a gente já sabe que o valor de x é igual a 4. Então, agora, para a gente conseguir descobrir qual que é esse outro ângulo, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Assim, a gente vai conseguir descobrir o valor de todos os catetos. Então, o teorema de Pitágoras, ele diz que hipotenusa ao quadrado é igual a
cateto ao quadrado, vamos colocar o 4 aqui primeiro, mais o outro cateto ao quadrado. Então, agora vai ficar assim. 8 ao quadrado é igual a 64. 4 ao quadrado é igual a 16. E o y ao quadrado a gente não tem o valor dele ainda. Então, agora a gente vai fazer assim. Passar o 16, como aquele é positivo, ele passa subtraindo igual a y ao quadrado. Depois a gente inverte, é só para a gente ter uma base. 64 menos 16 é igual a 48. Então, vamos fazer essa conta aqui invertida. 48. Ficou sobrando esse quadrado. Então, a gente pode passar ele para lá como uma raiz. Vai ficar igual a raiz de 48. Tá, chegou nessa resposta, a gente não tem mais nada o que fazer nela. Você chega aqui nas opções e não tem nenhuma dessas opções. E aí, você tem certeza que tua conta tá certa, mas ela não aparece. Então, o que a gente vai poder fazer? A gente vai ter que manipular essa resposta para ver aonde a gente consegue chegar. Então, aqui, o 48, a gente sabe que ele também pode ser 16 vezes o 3. O valor disso dá 48. 16, ele é um valor que tem raiz quadrada, e a raiz quadrada dele é 4. Então, a gente pode tirar essa raiz quadrada aqui, ó, do 48, e ela vai ficar assim. 4, que é a raiz de 16, e 3, a gente realmente não vai ter o que fazer com ele, então vai ficar 4 raiz de 3. Essa é uma forma das respostas. Daí você só faz a prova real aqui para ver se não dá nenhuma das outras alternativas mesmo, mas olhando aqui você já consegue perceber de cara. Então a nossa resposta correta vai ser o 4 raiz de 3. É isso, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada!